Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Passando aqui para trazer algumas informações importantes para vocês sobre reclamação constitucional. Eu tive algumas decisões nas reclamações que eu protocolei, dos meus processos, que foram casos que eu trouxe como exemplo para vocês no vídeo anterior, e eu gostaria de chamar sua atenção para dizer que essas informações são de extrema importância. Se você tem um processo da revisão da vida toda, essas informações serão úteis para você. Me acompanhem até o final do vídeo para vocês entenderem cada detalhe que eu vou passar aqui. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Eu sou Alex, advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já aproveita esse momento, essa oportunidade, e faça um convite para você que está me vendo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado, tá bom? Antes de entrar no ponto que eu quero trazer para vocês aqui, eu gostaria de fazer algumas observações. No vídeo da semana passada, eu recebi inúmeras, dezenas e dezenas de mensagens no WhatsApp de pessoas que já têm processo da revisão da vida toda e pediram para transferir esse processo para mim para que eu possa analisar e verificar se é possível entrar com reclamação constitucional. Pessoal, presta atenção. Você que já possui um advogado constituído no processo e esse advogado está trabalhando no seu processo, nesse caso, eu não assumo o processo de outro advogado. Eu tenho que respeitar o código de ética do Estatuto da OAB. Eu tenho que respeitar o trabalho do meu colega que está constituído no seu processo. Tá? Então, se o seu processo está tramitando, eu recomendo que você entre em contato com ele, discuta as melhores possibilidades de recursos do seu processo, peça orientação do seu advogado, que com certeza ele vai saber te orientar. Em alguns casos excepcionais, eu estou pegando o processo, estou assumindo o processo de algumas pessoas, mas nos casos em que o processo ele foi julgado improcedente e o advogado da parte se manifestou no sentido de que não há mais o que fazer e de que não vai recorrer. Ainda assim, é necessário que o advogado subestabeleça os poderes para mim. E eu peço, inclusive, que esse advogado faça uma renúncia expressa dos honorários, porque é inviável eu assumir um processo que já foi ali julgado improcedente, o advogado trabalhou no processo, mas ele alega que não vai recorrer mais porque não tem o que fazer. Então seria inviável eu assumir esse processo sem a renúncia expressa ali do advogado dizendo que renuncia os honorários, porque senão ficaria inviável se eu assumir esse processo e eventualmente lá na frente a gente tem uma decisão favorável garantindo o direito de quem já entrou com a ação, e esse advogado depois vai querer cobrar ali os honorários e eu vou ficar a ver navios. Nesses processos da revisão da vida toda eu estou trabalhando no êxito, não cobro. Essa é uma política minha, não cobro, porque eu sei que grande parte desses aposentados, desses autores, não tem condição de pagar. Então, é um risco que eu estou correndo, trabalhando no êxito. Muitos advogados trabalham no êxito. O que é trabalhar no êxito? Receber os honorários só no final do processo, se ganhar, se houver êxito. Tá? Então, é dessa forma que eu trabalho. Então, se você está me vendo meu vídeo, não adianta entrar em contato com a nossa equipe pedindo para a gente assumir o processo, porque a gente não faz isso. Eu só assumo o processo depois de analisar se houve uma improcedência ali, se o advogado se manifestou dizendo que não há mais o que ser feito e não vai recorrer. Nesse caso, a minha missão é ajudar o aposentado para que ele não seja prejudicado. Por quê? Se um processo foi julgado improcedente e houver o trânsito em julgado desse processo, não é possível entrar com reclamação constitucional. Só é possível após a conclusão do julgamento na STF, se for favorável ali garantindo a revisão dos aposentados de quem já entrou com a ação, aí nesses casos que transitou em julgado o processo, é possível entrar com uma ação rescisória, tá? Mas a minha recomendação é que não espere acontecer isso. Entre com a reclamação constitucional enquanto é tempo. É o melhor
medida que você pode fazer agora. Tá? Mas detalhe, gente, quando cabe a reclamação constitucional? Eu expliquei no vídeo anterior. Se o seu processo foi julgado improcedente, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, após a determinação do ministro Alexandre de Moraes de suspender os processos a nível nacional. Isso aconteceu em 2023. Se porventura o seu processo foi julgado improcedente ou continua tramitando antes não, né? Se foi julgado improcedente antes dessa data, aí não cabe a reclamação, porque não houve violação de uma decisão da corte, tá? E qual que é o pedido principal na reclamação? Após a data do... Deixa eu ver a data exatamente para vocês. Exatamente, foi dia 28 de julho de 2023, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão nacional dos processos. Após essa data, se o seu processo foi julgado, e o que está acontecendo com frequência? É agora, foi no final de 2024, agora 2025, que os juízes e tribunais estão levantando o processo e julgando. Se isso aconteceu após essa data, reclamação constitucional, porque está sendo contrariada uma decisão lá da Suprema Corte. E por que os processos estão sendo levantados e julgados? Porque teve o julgamento das ADIs 2110 e 2111, de que extinguiu a revisão da vida toda. Em que pese essa decisão, os processos devem permanecer sobrestados. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é um processo meu, que eu entrei recentemente lá no STF e foi julgado procedente. Vou mostrar para vocês aqui na tela. Deixa eu aumentar, como sempre faço, para facilitar a visualização, para a letra não ficar muito pequena. Reclamação Constitucional 75354. A ministra relatora que foi nomeada, a ministra Carmen Lúcia. Nome do cliente. Veja aqui, Alex José Coelho Gasparotto. Número da minha OAB. Estou passando essas informações porque o processo é público. Não tem informações aqui a serem omitidas. Na data, e vejam que o julgamento de uma reclamação constitucional, ele é rápido. Eu protocolei esse pedido dia 21 de janeiro. Dia 30, julgado procedente. A ministra, ela cassou a decisão do tribunal. Esse caso em específico, o meu cliente ele estava recebendo tutela, foi julgado procedente na primeira instância, porque teve a tese da revisão da vida toda procedente. O juiz julgou procedente e concedeu a liminar. O benefício dele foi corrigido. O INSS entrou com apelação, o tribunal reformou a decisão do juiz e cassou a tutela. Eu entrei com a reclamação constitucional. E detalhe, nesse caso, além de cassar a tutela, cassou a tutela, né? O INSS, além de cancelar o benefício do meu cliente, começou a cobrar a devolução dos valores que ele estava recebendo. Começou a cobrar 30% ali do valor do benefício. E nesse pedido da reclamação, eu mencionei que, inclusive, no voto do ministro Dias Toffoli, nos embargos de declaração das ADIs, o voto dele foi no sentido de que não é possível cobrar a devolução desses valores que possuem natureza alimentar. Então eu mencionei tudo isso. Porém, a decisão aqui da ministra, ela cassou o julgamento lá do tribunal, cassou o acórdão. Então ela determinou o sobrestamento do processo. Só que não mencionou nada porque eu pedi o restabelecimento do benefício do meu cliente, que foi revogado. Ela não mencionou, mas eu vou pegar agora essa decisão. Isso vai ser uma iniciativa minha. As pessoas podem perguntar qual que é o procedimento correto, porque o tribunal, o STF deve informar o tribunal sobre a decisão deles que cassou a decisão do tribunal. Mas eu vou me antecipar e vou juntar no processo do meu cliente lá no tribunal que houve decisão da ministra Carmen Lúcia cassando essa decisão e de que o benefício dele deve ser restabelecido. Eu vou utilizar de forma analógica, dizendo que se cassou a decisão do tribunal, ela não menciona sobre o restabelecimento da liminar. Cassou a decisão do tribunal, a decisão ela deve ser restabelecida conforme a decisão original da primeira instância, concedeu a liminar. Então, vou pedir o restabelecimento da liminar nos autos. Vamos ver o que acontece. Mas esse é um grande passo para a gente. Essa daqui é a decisão da reclamação do meu cliente.
Veja aqui, meu processo, Alex Coelho Gasparotto. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, isso. Não, vai ficar cortando. Deixa eu ir nas partes que interessam. Aqui, ó, o reclamante esclarece ter a juíza da ação de revisão de benefícios previdenciário com base em revisão da vida toda. Relata que o processo foi sobrestado na origem. Sustenta que ao dar provimento à apelação interposta no INSS, o tribunal julga improcedente o pedido e a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional. Requer o benefício da gratuidade. Aqui nesse processo a gente tem que pedir gratuidade, viu, gente? Aqui foi deferida a gratuidade, porque senão tem que pagar custas. Deixa eu ir eu vou na parte final para não ficar muito longo esse vídeo para vocês. Vamos lá no voto dela. Aqui é interessante mostrar para vocês. Ela diz o seguinte: no mesmo sentido, são procedentes as seguintes decisões monocráticas. Olha aqui, quanta reclamação constitucional foi julgada procedente para cassar a decisão de juízes ou tribunais. Várias. Só essa daqui, ó, do Flávio Dino, que eu entrei para conferir, essa 75241, ele negou segmento, mas as demais foram julgadas procedente para cassar a decisão da instância inferior. E aqui ela diz: pelo exposto, eu julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar seja a ação suspensa na origem até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração no tema 1102. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês, gente? A reclamação constitucional ela é necessária. Se o seu processo foi levantado o sobrestamento, saiu ali da suspensão e voltou a tramitar, reclamação constitucional. Se julgou improcedente, seu advogado não deve desistir. Seu advogado deve entrar com a reclamação constitucional. Vejam, existem muitos e muitos já precedentes, que são precedentes, processos semelhantes que foram julgados procedentes, cassaram a decisão da instância inferior. Então façam isso. Conversem com seus advogados. E como eu disse no vídeo anterior, vai começar a chegar tanta reclamação constitucional na STF que é provável que o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da revisão da vida toda, no tema 1102, talvez emita uma determinação que seja notificada a todas as instâncias inferiores, órgãos, tribunais e tudo mais, de que a ordem de determinação de suspensão nacional dos processos permanece. Não importa se foi julgada a DI, a ordem de suspensão permanece. É uma interpretação minha. Talvez isso vá acontecer. Lembra no voto do ministro Alexandre de Moraes lá na DI, que ele falou que isso ia acontecer, que ia começar a chegar muita reclamação constitucional na STF? E está acontecendo. Tá, gente? E por fim, se você chegou até aqui no final, eu quero mostrar uma mensagem aqui de um colega. Ele diz o seguinte: boa noite, professor. Sigo você nessa batalha da revisão da vida toda. Sou advogado e estou com algumas decisões de primeira instância em 5 processos. Já protocolei embargos, porém talvez terei que fazer recurso. Também estou pensando em impetrar a reclamação constitucional, porém estou com dúvida. Tive deferida justiça gratuita para impetrar a reclamação no STF. Tem custas ou utiliza a gratuidade deferida? Doutor, nesse caso, tem que entrar com... Na própria peça, já abre um ponto ali, pedindo a gratuidade. Aí, a depender do caso, né, se a pessoa estiver ali no limite da renda, né, que a pessoa recebe, que não pode superar ali 3 mil, 3,5. Se a pessoa não receber mais do que isso, você faz pedido de gratuidade. Eu faço em todos. Como mostrei no vídeo, a gratuidade foi deferida. Se não for deferida, tem que recolher custa sim. Igual nas outras instâncias. Tá bom, doutor? Então, faça o pedido de gratuidade. Aí, na hora que o ministro for apreciar o pedido ali, ele vai informar se defere ou não a gratuidade. E, por fim, outro processo que eu quero mostrar para vocês, que é meu também, foi nomeado o relator ministro Dias Toffoli. Veja, Alex José Coelho, reclamação que eu entrei, 75374. Aqui, ele nega segmento. Julgo prejudicado o pedido da liminar. O que significa isso? Que ele reconhece que não tem direito de cassar a decisão reclamada. Nesse caso, eu vou entrar com agravo interno
vou trazer os fundamentos, vou trazer todos os precedentes de ministros que julgaram procedente e cassaram a decisão. Aí, nesse caso, a reclamação constitucional ela é analisada por um ministro, decisão monocrática, que nós costumamos dizer. É um ministro que analisa contra essa decisão. Se eu for entrar recurso, eu entro com agravo interno, porque é para atacar uma decisão monocrática, e esse agravo interno deve ser analisado por todos os ministros. Então, nesse caso, eu vou entrar sim, porque ele está julgando de forma diferente dos outros colegas. Já tem vários precedentes de que deve ser cassado. Por quê? Porque as decisões do juiz ou tribunal está contrariando uma determinação do STF, da Suprema Corte, no qual todas as instâncias inferiores têm que obedecer. Então, vou entrar com agravo interno. Fica aqui a minha recomendação para todos vocês. Conversem com seus advogados, sugiram essa estratégia, conversem de modo pacífico, educadamente. Seu advogado sabe o que é melhor para você e que vocês possam demonstrar essa ferramenta que vocês têm a seu favor, tá bom, gente? Agradeço muito a presença de todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Isso ajuda muito na relevância desse conteúdo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, ainda mais num tema tão importante como esse. Compartilhe também com outras pessoas para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Tá bom, gente? Muito obrigado pela tua presença e até um próximo vídeo.